Então é importante a gente poder imaginar de como seria, né, no 1950, que é onde se passa o filme, 1950, 1960, de como é a condição de estar dentro de um espaço, de uma instituição psiquiátrica durante 20, durante 30 anos, e às vezes as pessoas elas eram abandonadas, eram rejeitadas pela sociedade, elas entravam nesses manicômios e a única saída delas era através da morte. Então, às vezes, elas passavam a vida inteira dentro de um espaço reduzido. E eu peguei algumas imagens para a gente poder olhar para isso e a gente poder se colocar no lugar dessas pessoas e a gente poder enxergar através dos olhos delas. Porque as representações artísticas, as imagens que a gente está vendo hoje aqui, elas são ver a psique se manifestando e a gente poder ver através dos olhos dessas pessoas de como elas enxergavam a realidade interna delas e principalmente também a realidade externa. Então eu tenho uma série de imagens que eu gostaria de apresentar para vocês. Vou abrir aqui os meus slides para a gente poder pensar nesse ponto. Ok, vamos lá. Então, eu acho importante a gente começar, a gente a falar sobre isso, sobre um pequeno diálogo que teve um dos clientes, que é o Octávio, com o Vicente, que é um jovem pesquisador que estava pesquisando algumas coisas que aconteciam com o engenho ali. Então, olha só, preste bem atenção nesse diálogo, olha o quanto isso é significativo. O Otávio fala para o Vicente: o muro é bonito para quem passa do lado de fora. É bem feito, bem arrumado. Mas para quem está do lado de dentro é horrível. O muro não deveria ser assim. Deveria ter algumas aberturas. Aberturas? Pergunta o Vicente, o jovem pesquisador. Sim, você vê a entrada do hospital, é enorme. Mas se um de nós quiser passar para o lado de fora, eles não deixam. Olha, é verdade que do lado de dentro desse muro, que pega de esquina a esquina, tem banquinhos, árvores, para o dia de visita os doentes ficarem lá. Mas mesmo assim, todos nós somos controlados. Esse muro serve para fechar a nossa vista do lado de fora. Nós nunca podemos ser considerados gente com o mundo tapando a nossa visão. E aqui tem algumas representações, né, que é o Emílio de Barros, que ele aparece no filme, né? Ele é aquele personagem que serviu na Marinha e ele é o personagem que traz essas imagens de como ele via o hospício. O que vocês notam, né, Cassiano e Gabriel, nessas duas imagens? Eu vou trazer um pouquinho da cena do filme que eu acho importante, né, Felipe, que ele aparece no filme quando eles estão saindo, né? Tem ali um passeio e ele não iria. E aí alguém ali, não lembro quem, né, vê ele olhando e diz: eu senti nos olhos dele que ele queria vir junto. E ali até no momento que ele entra no ônibus, tu percebe uma movimentação dos clientes, porque antes parecia que nenhum deles se reconhecia, né? Ou reconheceu o outro, melhor dizendo. E quando o Emílio entra, percebe que ali eles reagem com a presença dele. Né? Então, dito isso, o quanto foi representativo, né, essa saída, e aí ele começa então a participar dos atendimentos da Nise e então desenvolver, demonstrar todo esse talento, né? Bom, nas imagens aí para mim fica prisão, né? Um pouco grade, depois muro, né? Talvez até uma transformação primeiro ali que mais cinza. São
para mim ficou como uma prisão, como grade, depois se transformando, começa a ter vida esse muro. Para mim remeteu a isso, né? Pois é, tanto que olhando ali a data, dá pra ver que aquele mais colorido é 2 anos depois. Uhum, tem um pouco mais de cor, um pouco mais de vida, né? Apesar de ser um muro branco, um muro, mas tem um pouco mais de vida, assim. Tem uma transformação psíquica acontecendo aí através dessas imagens. Mas, sim, como o Cassiano fala, é uma imagem que representa muito o cárcere, né? O estar preso, o estar controlado, né? É muito legal Aí, essa se eu tiver falando besteira, Felipe, que antes de estudar, de voltar mais meu estudo para Lacan, eu estudei alguma coisa de Jung. E será que a gente poderia pensar, talvez, que há algo forte de um inconsciente coletivo, de um arquétipo na questão do muro? Porque é um elemento que se repete tão forte ali ao redor da história, né? E olha a força desse nome, dessa imagem, dessa palavra na questão antimanicomial brasileira. Então tu vê, tá na fala dos pacientes, né? Tá na fala ali de alguém que não foi... Nem falaram para ele dessa questão do muro, foi ele mesmo que falou. E depois é um discurso que vinha lá de Foucault, né? É um discurso que foi explorado lá atrás, quando começa a filosofia. É um discurso que a gente ainda fala hoje de romper os muros do hospital psiquiátrico. É nessa palavra que a gente cola. E parece algo universal, né? Sim, acho que sim, é o próprio símbolo do muro, o símbolo da prisão, né? Representa um pouco disso. Dá para a gente pensar assim, Gabriel. Eu acho que, como a gente está falando dessa questão simbólica, né? Todo símbolo, ela traz junto também uma questão arquetípica, uma questão que representa também um sofrimento ou representa uma imagem do próprio coletivo, da própria cultura, da própria construção também da visão de mundo, do próprio espírito de época. E é uma pena, assim como tu fala, né, de que esse espírito de época passa gerações ou passa épocas e esse arquétipo continua presente da mesma forma. Ele não esse símbolo, essa imagem encontra muito resistência para mudar. Então, sim, a gente está falando de 1950, trouxe Foucault, e hoje, em 2020, a gente, apesar de estar em outra época, a gente está entrando numa época pós-moderna, né, uma outra visão de mundo, mas esses símbolos representam ainda a mesma coisa. É muito triste pensar dessa maneira, né, de que esse símbolo representa ainda prisão, ainda representa tortura, ainda representa controle, ainda representa poder. É muito, muito triste pensar dessa forma, que esse símbolo, né, que a gente está trazendo aqui ainda representa as mesmas coisas. Então, né, essa nossa conversa, eu espero que a gente possa olhar para essas instituições e perceber o dano psíquico também que ela causa às pessoas. E talvez daqui 10, 20, 30 anos, quando a gente conseguir romper os muros, esse muro que talvez seja pintado por uma outra pessoa, talvez tenha uma outra qualidade, uma outra simbologia, né? Então, sim, tomara que a gente possa conseguir romper esses muros e que esse muro simbólico possa representar outra coisa, né?